Olá, sou o professor Adonias e irei responder as questões do Exame Classificatório do IFP 2020.1, do Ensino Técnico Integrado. Hoje eu irei resolver a questão de número 31. A questão de número 31 diz assim: racionalizando-se o denominador de raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 5, obtém-se. Então, eu quero começar explicando o que é racionalizar. Racionalizar é o seguinte: quando temos uma fração que aparece uma raiz não exata embaixo, aparece no denominador. Racionalizar é encontrar uma fração equivalente a essa, de forma que não apareça a raiz, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar aqui um artifício para encontrar uma fração equivalente e que essas raízes desapareçam daqui. Apareça outro número, mas que a fração tenha o mesmo valor, tá? Uma fração equivalente. Então a gente vai usar esse artifício aqui. Aqui, A sobre raiz quadrada de B menos raiz quadrada de C. Aqui é a forma em que aparece a raiz no denominador, uma subtraindo com a outra. Como é o desenvolvimento dessa fração? Aqui eu devo multiplicar o numerador e o denominador pelo seu conjugado. O conjugado pelo conjugado do denominador. O que é esse conjugado? O conjugado é o mesmo termo, só que com o sinal invertido, esse sinal do meio, tá? Se aqui aparecer menos, o conjugado dele é mais. Se aqui aparecer mais, o conjugado dele é menos. Então eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então vai ficar assim. Eu vou só repetir aqui. A sobre raiz de B menos raiz de C vezes o conjugado de raiz de B menos raiz de C, que vai ser raiz de B mais raiz de C em cima e embaixo, tá? Agora o A multiplica com todo esse termo e o B também, só que o raiz de B menos raiz de C também. Só que aqui aconteceu o seguinte: aqui essa multiplicação, você observa, aqui nessa multiplicação eu vou usar o, o produto da soma pela diferença, que é essa representação: A menos B vezes A mais B. Como é que é representado o produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, tá? Por isso que ficou assim, ó. Aqui o quadrado do primeiro termo ficou raiz de B ao quadrado. Quando acontece isso, a gente corta a raiz com o expoente, aí fica só o B. Menos raiz de C ao quadrado. Aí aqui corta também a raiz com o expoente e ficou só o C, tá bom? Então eu usei esse artifício para poder desaparecer essa raiz. E é isso que nós vamos fazer aqui também. Então eu vou repetir bem aqui essa expressão aqui embaixo e usar esse artifício. Então aqui vai ficar assim. Aqui vai ficar assim: raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 5. Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado dessa expressão todinha aqui vai ser ela mesma, só que com sinal de mais no meio. Então eu vou só repetir: raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 5 vezes o conjugado do denominador, que é 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 5 em cima e embaixo, tá bom? Agora, esse termo de cima vai multiplicar com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Só que o de baixo, como é produto do quadrado, aliás, como é o produto da soma pela diferença, eu vou usar essa fórmula aqui, tá bom? Mas aqui em cima não, aqui eu vou ter que multiplicar um por um. Esse primeiro termo vai multiplicar com todos esses outros, então vai ficar raiz de 2 vezes 2 vezes raiz de 2 vai ser igual. Aí esse raiz de 2 cancela com esse raiz de 2, sobra só o 2, viu, gente? Vai ficar 2 vezes 2.
E raiz de 2 vezes raiz de 5, aqui soma. Raiz de 2 vezes raiz de 5, quando a gente multiplica raiz de mesmo índice, a gente só passa os números para dentro da raiz. Então aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. Então vai ficar raiz de 10. Agora o raiz de 5 vai multiplicar com todos os termos do segundo parênteses. Raiz de 5 vezes 2 vezes raiz de 2, eu vou conservar aqui o mais. Multiplico 5 vezes 2 dentro da raiz, dá 10 raiz de 2. E esse 2 fora da raiz permanece. 2 raiz de 10. Mais, agora raiz de 5 vezes raiz de 5, vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar raiz de 5 ao quadrado, cancela a raiz com o expoente, aí fica só 5. Agora embaixo, ó. Embaixo eu tenho, é como se fosse a menos b vezes a mais b. Então vem o quadrado do primeiro, eu vou levar isso aqui todo ao quadrado. Eu vou até fazer com calma, fazer o passo a passo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo aqui é o raiz de 5. Então vai ficar a raiz de 5 ao quadrado, que é igual. Agora vamos resolver essa expressão de cima. 2 vezes 2 é 4. Vou colocar aqui embaixo. Mais, aqui, raiz de 10 mais 2 raiz de 10. Quando eu tenho raízes iguais, aqui eu posso só somar, tá? Somar os números da frente. Aqui é como se tivesse 1 aqui na frente. 1 mais 2 dá 3. Então vai ser 3 raiz de 10. 3 raiz de 10 mais 5. Dividido para... Agora elevando tudo isso ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Vai ficar 4 vezes. E o raiz de 2 com o expoente 2 cancela. Fica só o 2. Então fica 4 vezes 2. Menos... Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cancela a raiz com o expoente. Fica só o 5. Agora aqui somos termos semelhantes. 4 mais 5. Aqui eu não posso somar esse número com raiz. Eu posso somar o 4 só com 5. Então 4 mais 5 é 9. 9 mais 3. Vou repetir o 3 raiz de 10. Sobre 4 vezes 2, 8. Que vai ficar 8 menos 5. Que é igual. Aqui eu não posso somar, porque aqui eu tenho um termo sem raiz e outro com raiz. Não pode. Só repetir aqui. 9 mais 3, raiz de 10. Sobre 8 menos 5 é 3. Aqui eu tenho uma soma em que um dos termos, os dois termos têm divisores comuns. O 9 e o 3, eles têm um divisor comum que é o 3. Então eu vou colocar esses termos em evidência, que é colocar eles como múltiplo de 3. Então eu vou colocar aqui o 3 em evidência, abro parênteses, e cada parcela dessa vai dividir pelo termo que ficou em evidência, que é o 3. 9 dividido para 3 é 3, mais, e 3 raiz de 10 dividido para 3, cancela 3 com 3, vai ficar só raiz de 10. Sobre 3. Agora aqui cancela o 3 com 3, e ficou apenas o 3 mais raiz de 10. Então esse é o desenvolvimento dela. Essa expressão está bem aqui na letra D. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. E até o próximo vídeo.